Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos, hoje não para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritas, mas para repetir o estudo da semana passada, porque por problemas técnicos não foi possível que o nosso estudo da semana passada fosse disponibilizado na página do YouTube do SEVA. Então, nós vamos repetir esse estudo hoje. Em primeiro lugar, nós agradecemos a presença de todos que estão conosco, encarnados e desencarnados, e pedimos à egrégora, que sempre tutela a nossa Casa SEVA, que possa estar conosco neste momento em que iniciamos mais um estudo desta noite. Aqueles que assistiram ao estudo da semana passada viram que nós estamos encerrando o capítulo 3 da criação. E para que possamos encerrá-lo, nós vamos falar da formação dos mundos, da pluralidade dos mundos e das considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Então vamos lá. Da formação dos mundos, o subitem principal é a diversidade das raças humanas. As questões que tratam dessa diversidade das raças humanas são as questões 52, 53 e 54. Como elas estão interligadas, acredito que possamos falar sobre isso, fazer um resumo destas três questões para todos nós. A primeira questão, a 52, ela pergunta de onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra. A 53 pergunta se o homem surgiu em muitos pontos do globo e complementa a pergunta perguntando se as diferenças constituem espécies distintas, né? E finalmente a questão 54 pergunta assim, pelo menos pelo fato de não proceder de um só indivíduo a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Então, respondendo estas três perguntas, de onde provêm as diferenças? Elas provêm do clima, da vida e dos costumes. É a mesma coisa quando uma mãe tem dois filhos, se eles forem educados um longe do outro e de modos diferentes, em nada vão se assemelhar quanto à moral, porque terão costumes diferentes e vida diferente. Então essa resposta dos espíritos é muito clara. De onde provém as diferenças físicas e morais? Do clima, da vida e dos costumes. Por exemplo, os africanos com sua pele negra são diferentes dos europeus com sua pele clara, que por sua vez são diferentes dos orientais que têm a pele mais amarelada, e são diferentes de nós da América Latina, que somos uma mistura de raças. Nós somos totalmente miscigenados, do índio, do negro, do europeu, do oriental. Graças a Deus, né? O Brasil é abençoado. É por isso que Humberto de Campos diz que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, certo? Esse é um dos motivos, né? E aí, e será que esse homem tão diferente entre si, com tantas espécies diferentes, não, o gênero é um, espécies são diferentes. Será que ele surgiu em muitos pontos do globo? Justamente pelo motivo que nós acabamos de dizer aqui, sim, ele surgiu em muitos lugares diferentes e em muitas épocas diferentes.
E vocês lembram quando nós falamos, alguns estudos atrás, que o fluido universal ficou sempre guardadinho no globo terrestre e que cada tipo de vida surgiu no seu momento próprio, que enquanto não era o seu momento, ela ficou ali guardadinha. Assim foi a vida humana, assim foi o gênero Homo, do qual nós derivamos, porque nós somos o Homo sapiens, ou seja, aquele que tem inteligência. Por isso somos diferentes do chimpanzé, que é o nosso primo mais próximo, certo? Então o homem surgiu em várias épocas. E o fato dele ter surgido em várias épocas também é uma das causas dessa diversidade da raça humana, porque ele surgiu em vários lugares diferentes, com características principalmente físicas diferentes. E além das características físicas, pela cultura que eles tinham, pelo seu modo de vida, eram também diferentes, eram também diversos entre si. E quando esses tipos diversos foram se dispersando por vários lugares do mundo, eles deram origem a várias novas raças, novos tipos que se formaram, não é mesmo? Aí, a continuidade da 53 pergunta se essas diferenças constituem espécies distintas. Não são. São todos da mesma espécie. Homo sapiens, né? São diferentes, existe diversidade, mas são todos da espécie Homo sapiens. Suponhamos aqui, ó, vamos pegar um fruto aqui, a manga, por exemplo. Existem vários tipos de manga, tem a manga palmer, a manga coquinho, a manga comum, aquela que eu gosto, que esqueço o nome dela, redondinha, mas eu esqueço o nome dela, manga sabina. A Ana me lembrou que dessa manga sabina para mim é o ideal. Todas elas são diversas entre si, não são? Mas por isso deixam de ser mangas? Não, são a mesma espécie de tipos diferentes. Assim são os seres humanos, ok? Só que aqui a gente tem que fazer uma diferenciação que é importante. Diferenciar gênero de espécie, tá? O que é espécie? Espécie é um agrupamento de seres vivos que podem se reproduzir e gerar uma descendência fértil. A espécie humana está apta à reprodução. Não é? E o gênero? O gênero, logicamente, é o quê? É o agrupamento de várias espécies que têm características semelhantes. Não é? O gênero sempre precede a espécie no nome científico de um ser vivo, como em Homo sapiens. Homo é o gênero, sapiens é a espécie da raça humana, ok? Então, continuando aqui, o gênero Homo é um grupo de primatas. Você fala, nossa Valéria, grupo de primata de macaco? É. O gênero é um grupo de primatas que é caracterizado por características físicas que tem o quê? Uma postura ereta, uma capacidade craniana maior, quer dizer, uma cabeça maior e a capacidade de caminhar sobre duas pernas. Esse é o gênero Homo. O gênero Homo, ele inclui também espécies que já estão extintas hoje em dia, como o Homo erectus e o Homo habilis, que evoluíram antes do homem moderno e que apresentavam características distintas, embora fossem também bípedes, ou seja, andavam sobre duas pernas e tivessem uma cabeça maior, relativamente grande, né? Agora o Homo sapiens, conforme nós já dissemos, espécie é um agrupamento de seres vivos que podem se reproduzir. O termo Homo sapiens vem do latim homem sábio,
ou homem que sabe, tá? E é utilizado para designar cientificamente o homem moderno, o ser humano atual. O ser humano atual, ele se diferencia das demais espécies do reino animal. Por quê? Porque ele tem autoconsciência, racionalidade e inteligência. Essas três características nós não encontramos nos outros seres do mundo animal, né? Só o homem possui isso. E olha só, isso não coloca o homem acima dos outros, não. É uma responsabilidade muito grande que Deus nos deu. É preciso que a gente pense nisso, né? Aí muita gente pergunta, e o Allan Kardec também perguntou, é possível afirmar que o homem veio do macaco? Aí os espíritos responderam, não é nada disso. O que acontece? A evolução, principalmente a teoria de Darwin, cuidou da evolução humana, ela diz que o macaco é um ancestral comum que nós temos. E a partir de várias transformações, ele deu origem a uma série de outros primatas. Os macacos atuais, eles são no máximo nossos primos, mas não são nossos antepassados. Por quê? Porque a espécie é diferente. O gênero é um homo, mas a espécie é diferente. Então, gente, a última questão aqui da diversidade. Apesar de tudo isso, todos os homens, todos nós, os chineses, os brasileiros, os japoneses, os africanos, os brasileiros, somos todos irmãos frente a Jesus. Por que nós somos todos irmãos? Porque somos todos animados por um espírito e todos nós temos o mesmo fim, a mesma finalidade. Qual que é essa finalidade? A evolução espiritual, não é? Então, como naquela época e até hoje, o homem é meio estranho, os espíritos disseram que era difícil a gente entender isso, e é até hoje, porque nós estamos sempre inclinados a tomar as palavras pelo significado literal dela. Não é assim, é preciso que aprendamos a quê? A interpretar acima do óbvio, ok? E assim nós terminamos esse subitem da formação dos mundos, onde ele trata da diversidade das raças humanas. Vamos passar agora para outro subitem, pluralidade dos mundos, que são as questões 55, 56, 57, 58, 58, são essas, de 55 a 58. A questão 55, são habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, é claro que são. Isso a gente já falou muitas vezes aqui, outros colegas nossos falaram também. Não é possível que a gente acredite que em todos os sistemas que Deus criou, além do sistema solar, porque é um infinito de sistemas, e em cada um desses sistemas há inumeráveis planetas. Seria muita ingenuidade, muita infantilidade nossa, nós acreditarmos que em toda essa imensidão de infinito, apenas o nosso planetinha Terra fosse habitado, fosse povoado. Não é assim que acontece, né? Nós não somos, inclusive, nós não somos os primeiros em inteligência, em bondade e em perfeição, certo? Mas alguns homens, os espíritos foram muito elegantes na resposta, disseram que são homens de espírito forte. Eu prefiro dizer que são homens arrogantes e que imaginam que só esse pequeno globo tem o privilégio de ser povoado. Isso é orgulho e vaidade. Os espíritos falam aqui a verdade, é orgulho e vaidade, porque julgam que só para nós Deus criou o universo. Isso é impensável.
né? E assim como é impensável pensar que os outros planetas todos, as pessoas lá têm a mesma formação física nossa. É totalmente diferente. Por quê? Porque depende do grau de evolução de cada planeta. Assim como há inúmeros planetas bem mais evoluídos que nós vamos falar isso agora mesmo, também há planetas em menor estágio de evolução, bem menor, certo? Aí vem a questão 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á que tem organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida, né? Respondem os espíritos. Do mesmo modo que no vosso mundo, quer dizer, na Terra, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Ou seja, em cada mundo, os seres foram ali plantados por Deus da forma que eles devem estar, para conseguirem conviver e sobreviver naquele planeta onde estão. E aí os mundos mais afastados do Sol, eles estão privados de luz e calor? Por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela, pensemos no nosso sistema solar. Planeta Plutão, o último, pequenininho, o mais distante do Sol. Será que ele não tem luz e calor? Tem. Sabe por que ele tem? Ele pode não ter a luz solar, mas ele tem a eletricidade. Porque o que nós chamamos de eletricidade aqui no planeta Terra é 2 ou 3% da potência da eletricidade que Deus criou. Então, nos planetas mais distantes, a eletricidade tem uma função N vezes maior e N vezes mais forte do que tem nos planetas próximos ao Sol. Interessante, não é? Deus faz tudo absolutamente perfeito, não é? E tem outra coisa, como nós falamos agora mesmo, os seres dos outros planetas não são iguais aos seres da Terra. Cada planeta, cada sistema, seus habitantes têm uma forma física diferente, certo? Agora aqui eu fiz uma observação, não está no Livro dos Espíritos, mas é apenas um complemento. Na visão espírita, a pluralidade dos mundos habitados é um conceito fundamental, é fundamental para a gente entender isso. Por quê? Porque esse conceito afirma que a Terra não é o único planeta habitado e que existem inúmeros outros mundos. E esses mundos, eles são classificados em 5 categorias. Mundos primitivos, de provas e expiações, de regeneração, mundos ditosos e mundos celestes. Os mundos primitivos são aqueles onde existe um ambiente de seres em estado de desenvolvimento inicial, onde prevalecem as dificuldades e a luta pela sobrevivência. Logo após vem os mundos de provas e expiações, que é o nosso caso, a Terra, que são mundos onde os espíritos encarnados buscam evolução, enfrentam desafios e aprendem com as experiências. Depois vem os mundos de regeneração, que é para lá que nós vamos daqui a um tempinho, né? Nesses mundos a vida é mais equilibrada, com maior desenvolvimento moral e espiritual. Depois começam os mundos maravilhosos, são os mundos ditosos ou felizes, que são habitados por espíritos que alcançaram um grau de evolução mais elevado, com uma vida mais harmoniosa e plena. E, finalmente, os mundos divinos ou mundos celestes, que representam a morada dos espíritos que atingiram a perfeição em um estado de grande felicidade e paz. No romance
de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, chamado Renúncia, nós temos um exemplo de um espírito que habitava esses mundos ditosos ou felizes, que era Alcíone, que apesar de não precisar mais reencarnar, de ser um dos poucos espíritos que até aquela época haviam estado com Jesus, vivia no mundo de todos, ela reencarnou num planeta de provas e expiações para ajudar a evolução daquele que era considerado a sua alma irmã. Então, os seres que vivem nos espíritos, nos mundos celestes, eles não estão lá sentadinhos, beatificamente, olhando tudo. Eles têm uma capacidade de amor e de bondade tão profunda, e é por isso que eles estão lá, que são capazes de vários sacrifícios em prol da humanidade. Ok? Então, gente, assim como os espíritos, os mundos também evoluem. É o que está acontecendo nesse momento com a Terra. Passam por transformações e alcançam níveis de desenvolvimento cada vez maiores. Os mundos mais atrasados, como os primitivos e os de prova e expiação, como no nosso caso, podem evoluir para mundos de regeneração ditosos e celestes também. Segundo orientações espíritas, o nosso planeta Terra está em transformação. Ele está deixando de ser um mundo de provas e expiações e subindo um degrau, passando a um mundo de regeneração. Em função disso, todas as catástrofes, tudo que tem acontecido, que nós estamos, meu Deus, que coisa horrível, onde que isso vai parar? Vai parar quando terminar essa transmutação, ok? Existem seres que viviam num mundo chamado Capela. Esse planeta Capela era um planeta muito evoluído. E quando ocorreu de eles evoluírem mais uma vez, mudarem mais uma vez o nível do mundo, alguns dos seus habitantes não concordavam. Eles eram rebeldes. Eles não concordavam com as decisões que estavam sendo tomadas pela governadoria de Capela. Então eles foram punidos. Eram seres inteligentíssimos. Eles foram punidos. E qual foi a punição? Eles foram exilados de Capela e vieram parar na Terra. E foram eles que fizeram descobertas maravilhosas para a evolução do nosso planeta. Na época em que não existia engenharia nem arquitetura, as pirâmides do Egito, matematicamente perfeitas, a cidadela de Cusco e vários, são os exilados de Capela, entendeu? Eles cometeram erros e foram exilados para cá, para uma reencarnação em mundos menos harmoniosos, e aqui trabalharam por nós. E isso ao mesmo tempo fizeram o quê? Retomaram a sua evolução espiritual pela graça de Deus, que tem um amor profundo por todos nós. Então a Terra, na visão espírita, é um campo de aprendizado, gente, porque prova e expiação, quem está passando por prova e expiando está o quê? Está aprendendo. Então é um campo de aprendizado onde os espíritos têm a oportunidade de superar suas dificuldades e alcançar a evolução espiritual. Os exilados de Capela, quando encarnaram aqui na Terra, eles precisaram lidar com as consequências das suas escolhas e trabalhar para se reformarem, a gente acabou de falar. E é isso que nós terráqueos fazemos também. Lidamos com as consequências dos nossos erros e trabalhamos pela nossa evolução espiritual. Como é um planeta de provas e expiações, a Terra é considerada de menor nível em comparação com outros planetas de classificação espírita melhor. Mundos como Júpiter e Vênus, por exemplo, são considerados superiores à Terra em termos de evolução moral e espiritual. Todavia, Plutão
está bem inferior à Terra. Há alguns estudos que indicam, inclusive, que espíritos que encarnaram aqui e foram autores de apoteoses, de momentos históricos muito tristes, como Hitler, foram exilados para lá. E isso nos vem de fonte fidedigna do Reformador, Consolador, de estudos e de psicografias de irmãos que estudam a história do nosso mundo. E tem isso, não é só encarnado que estuda a história do mundo aqui não, viu? Tem espíritos encarnados que se aprazem na história e também fazem isso, certo? Olha, gente, agora nós estamos finalizando, graças a Deus, esse capítulo. O que vem agora são as considerações bíblicas a respeito da criação. Existem algumas coisas que não batem, com todo respeito, entre o Espiritismo e a Igreja Católica e a Igreja Evangélica. Porque os povos formam ideias muito divergentes acerca da criação, conforme o seu nível de esclarecimento. A gente já sabe disso. Aí, apoiada na ciência, a razão reconhece a inverossimilhança, quer dizer, são fake news de algumas dessas teorias, certo? Aí que os espíritos apresentam, a teoria espírita, gente, confirma a opinião que há muito vem sendo partilhada pelos homens mais esclarecidos. Vamos lá. A objeção que se faz é que a teoria espírita está em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas basta a gente ter um exame rápido para mostrar que essa contradição é mais aparente do que real. E por que existe essa contradição? Ela decorre do quê? Ela decorre da interpretação dada aos fatos. Porque Jesus, nós vemos lá na Bíblia, no Evangelho, que ele falava muito em sentido alegórico, porque naquela época o pessoal não tinha condição de entender. Então é essa interpretação que faz com que hajam essas contradições. Quais são as principais? A primeira é sobre Adão. Há religiões que têm Adão como o primeiro homem, que sendo Adão a origem exclusiva da humanidade. A segunda é o movimento da Terra, que em determinada época estava totalmente em oposição às letras sagradas. E também a questão do mundo ter sido criado em 6 dias. E coloca a época da criação do mundo há 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã. Anteriormente, a Terra não existiria. Aí a gente vai concluir o quê? Que a Bíblia é um erro? Não, a Bíblia não é um erro. A conclusão que se tira é que os homens se equivocaram ao interpretar. A ciência descobriu que a ordem que os seres vivos aparecem na superfície, que está de acordo com o livro A Gênese, né? Com a diferença de que essa obra, a Gênese, ao invés de dizer que foi executada milagrosamente por Deus em algumas horas, 6 dias, se realizou sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Então, os 6 dias, na realidade, são alguns milhões de anos, né? Outra coisa, Moisés. A ciência coloca o homem em último lugar na criação dos seres vivos. Mas Moisés falava que, com o dilúvio universal, o ano de 1654 foi o ano da formação do mundo, ao passo que a geologia já nos apontou o grande cataclismo que aconteceu como anterior ao aparecimento do homem. O tempo necessário, gente. A formação das camadas fósseis não permite confundi-los de forma alguma, desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe. Se a gente for admitir que o homem apareceu pela primeira vez na Terra
4.000 anos antes de Cristo, e que 1.650 anos mais tarde, toda a raça foi destruída, com exceção de uma só família, o que vai acontecer? Primeiro, o povoamento da terra seria só a partir de Noé. Segundo, quando os hebreus imigraram para o Egito, encontraram esse país muito povoado, já bastante adiantado em civilização. E terceiro, nessa época, as Índias e os outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época, muito mais afastada. A diversidade da raça, gente, também corrobora, também afirma essa opinião. O clima e os costumes produzem, exceto, modificações de caráter físico, e o cruzamento dessas raças dá origem aos tipos intermediários. Ok? Nós dissemos que a Bíblia não é um erro e não é. A conclusão que a gente tira é que os homens se equivocam quando vão interpretar. Nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. Tudo ao universo explica, se a gente admitir que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente pretende-se dizer que começou, que a origem das raças são diversas, que Adão, vivendo há mais de 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé foi uma catástrofe parcial, confundida com o cataclismo geológico que aconteceu, e nos atentar, finalmente, na forma alegórica, que é peculiar ao estilo oriental, que é a forma que está nos livros sagrados de todos os povos. Isso faz ver que é prudente não chamar de falsas as doutrinas que podem, cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir os que as combatem. Isso pode acontecer, inclusive, com a nossa doutrina espírita. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando a par com a ciência. Esse é o único meio de não deixarmos lado para os céticos. E agradecendo mais uma vez a companhia de todos vocês hoje, nós damos por encerrado o nosso estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje, pedindo mais uma vez à egrégora que tutela, abençoa e cuida da nossa casa serva, que possam continuar conosco, abençoando os trabalhos desta noite de quinta-feira. Gratidão.